Olá, eu sou Felipe Fonseca, sejam bem-vindos ao meu canal e eu falarei nesse vídeo sobre o filme Batem a Porta, novo filme do M. Night Shyamalan. E eu gostei do filme, foi uma sessão divertida. Fazia tempo que eu não assistia um filme do Shyamalan no cinema e foi gostoso. Eu tava até com uma expectativa, assim, né? Porque o Shyamalan, ele é um diretor que nos últimos anos reconquistou um certo prestígio e um certo apelo com o público, né? Porque ele fez uma série de filmes que, inclusive, com o público não foram muito bem, foram fracassos de bilheteria, enfim. E não foram bons também, né? Não é que, assim, as pessoas não foram, mas os filmes eram bons. Não, os filmes eram ruins, né? Então, The Happening e desde lá da Dama da Água, talvez, enfim, muitos filmes que fracassaram. E desde o Split, ele meio que retomou aí uma graça, né? Então a gente teve o Split, aí teve o Vidro, aí teve o Old e agora Batem a Porta. E parece que tá fazendo sucesso também. E lá atrás, quando o Shyamalan surgiu, e eu fico imaginando, né? Já conversei com muitos amigos, né, amigos cinéfilos a respeito disso, né? Dessa carreira do Shyamalan, que começou de maneira explosiva lá nos anos 90 com o Sexto Sentido. Não foi o primeiro filme dele, mas enfim, explodiu, né, com o Sexto Sentido. E depois uma série de grandes filmes e muitos sucessos, né? Então, o Unbreakable, eu acho assim, Corpo Fechado, eu acho sensacional também, um excelente filme. Sinais, eu acho que ele é muito bom até certo ponto, depois da caída, mas assim, legal e foi um grande sucesso. E mesmo A Vila, que eu considero um filme quase igual a todos os outros filmes, quase, tá? Não são todos, mas muito bem dirigido, e o problema acaba sendo o roteiro. Eu veria isso em alguns dos outros filmes dele. E não dá pra, né, passar o pano, não dá pra relevar, pra mim, um dos maiores absurdos já cometidos na história do cinema e na história das adaptações de uma obra de outra mídia, né? Eu acho que o The Last Airbender, né, o Avatar, é uma das piores atrocidades já cometidas, transformadas em filme, né? Baseadas em um livro, em outra série, no caso de animação. É um absurdo, mas agora vendo, depois de assistir esse filme e olhando a carreira do Shyamalan, aquele filme não foi só ele, não é possível, assim, não tem coisas ali que não é dele. E uma das coisas, né, que o Shyamalan tem, eu tava, não sei se eu já tinha parado para pensar, mas assim, isso se consolidou na minha cabeça com esse Batem a Porta, que é estrelado pelo Dave Bautista, tem o Jonathan Groff, tem o Rupert Grint, tem um elenco muito bom, todo mundo que tá no filme tá muito bem, inclusive deixa eu só pegar o nome aqui, o outro ator, o Ben Aldridge também, que tá, eu não conhecia ele, e vi aqui que ele tem uma carreira mais... Ele é inglês, né? Então tem uns outros filmes que eu nunca tinha visto. Muito bom, ele tá muito bem no filme, assim, gostei demais. Até a atriz mirim, que não é uma novidade na carreira do Shyamalan, né? De saber trabalhar com atores mirins e trabalhar bem. Outra coisa que me aponta pro fato de que o Avatar, assim, é um ponto muito fora da curva, assim, que, meu... As histórias por trás desse filme devem ser assim, não sei, mas não é só dele, vai. Eu cheguei à conclusão que não é só dele a responsabilidade. Ele arranca, quase sempre, em quase todos os seus filmes, grandes atuações do seu elenco. Ele é um ótimo diretor de atores. E isso é pouco falado, isso é pouco dito. Até sobre quem gosta dele, até sobre quem elogia, eventualmente o filme e tudo. Ele é um ótimo diretor de atores. E ele consegue extrair algumas das melhores atuações de alguns atores, inclusive, né? Porque eu acho que dá para argumentar que talvez a grande atuação da carreira do Bruce Willis seja, no seu sentido, a Bryce Dallas Howard, na Vila, pra mim, assim, é uma das grandes atuações dela. Ela não tem tantos filmes assim, mas eu acho que ela tá sensacional. Da mesma maneira, naquele filme, o Joaquin Phoenix, que tem outras grandes atuações, então é um grande ator, mas ele traz grandes atuações de seus atores. Nesse filme, o Dave Bautista tá excelente. Para mim é o melhor papel da carreira do Dave Bautista, que faz um caminho, né? Que ele vem da luta e se transforma em ator. E a gente tem alguns outros casos, né? Na história recente, inclusive, disso acontecendo. Isso vem desde lá de trás, né? Isso não é novidade, né? E aí, de repente, pode existir algum preconceito, né? Mas, gente, os caminhos que a vida leva a gente, ou quando que a gente vai chegar no que a gente realmente gostaria, ou que a gente realmente ama, ou que a gente realmente sabe fazer. Então eu fico muito
Acho bacana esse caminho e ver a carreira do Dave Bautista. E que ele não começou como ator, mas está se revelando ator. Ele, pelo seu físico, tem um certo tipo, é escalado para certos tipos de papéis. E esse papel é o mais diferente, é o que foge mais a questão física dele. Assim, a questão física dele ainda é um ponto, né, narrativo dentro desse filme, dentro dessa história, sem dúvida nenhuma. Mas o personagem não é isso, não é definido por isso. Não é um grandão, um brutamontes, e aí com humor. Tem toques de humor nesse filme, sem dúvida nenhuma. Ele é um personagem muito diferente, ele tá muito bem. E todo elenco tá muito bem. Então é uma conclusão que talvez tardia, mas que o Shyamalan é um ótimo diretor de atores. E esse filme, apesar de não ser algo assim extraordinário, como eu acho que os primeiros filmes dele são, ele cumpre muito bem. Valeu a pena ter ido ao cinema para sentar para assistir esse filme. Ele é muito bem dirigido, ele é muito bem decupado, a fotografia é muito boa. A trilha sonora, gostei bastante. E ele se passa quase que totalmente em apenas uma locação. Tem aquele clima claustrofóbico, aquele clima de tensão muito bem feito. E mesmo estando numa locação quase que única durante a maior parte do filme, o Shyamalan consegue transformar isso em algo interessante visualmente. Nos torna algo chato, nos torna algo monótono. Ele não se limita apenas a plano e contraplano, ele usa muito bem o seu fundo de cena, o seu segundo plano, o seu terceiro plano, as transições entre ambientes. Não chega a ser algo assim tão que quer chamar tanta atenção assim e chama mesmo, como por exemplo o Quarto do Pânico do David Fincher, mas ele faz de uma maneira muito elegante, ele tem um controle sobre aquilo que ele está fazendo e eu acho muito legal, assim, é muito satisfatório. Não tento, eu particularmente, a história, né, dois pais com a sua filha estão passando as férias, um final de semana, as férias, numa cabine no meio do mato, e aí chegam 4 estranhos dizendo que caso eles não tomem uma decisão, o mundo vai acabar. A sinopse é essa. Então é uma história assim doida, mas eu fiquei satisfeito ao ver nos créditos iniciais que é baseado num livro e que o Shyamalan não foi o único a escrever esse roteiro. Porque alguns dos trabalhos que eu não acho tão bons do Shyamalan, e acho que quando aquele período ali que ele teve pior, né, que assim que os filmes estavam dando errado e tanto a qualidade quanto o público não estava respondendo, eu via sempre que o maior problema era o roteiro e essa pressão em cima dele. Ao ver que ele escreveu esse roteiro com outras pessoas e é baseado num livro, eu fiquei um pouco mais tranquilo. Eu falei, tá vendo? É isso, porque diretor bom eu acho que ele é. Eu não tenho muito dúvida disso. Assim. Ele é um diretor muito bom. Basta não precisar acumular assim, toda a pressão de criar um roteiro e essa coisa de um final. Não, ele conta uma história simples. Pode ter interpretações, acho que cabe aí interpretações. Tem uma questão, um teor religioso muito forte. Então, tá querendo dizer algo a mais. Eu não encarei dessa maneira. Eu encarei apenas como uma história de ficção, uma história divertida, que foi bacana passar aquele tempo ali, baseado em coisas, sim, tem coisas de religião, enfim, coisas do mundo aí, mas foi simplesmente divertido, foi bacana assistir essa história, acompanhar a trajetória desses personagens, a trajetória, assim, e todos eles em menor ou maior escala, né? Quem aparece menos, até quem aparece mais, brilhando e estando muito bem, fazendo a gente pensar, e depois que acaba o filme, você refletindo e juntando as peças, assim. Não é um filme de, muito como os primeiros filmes dele, né, de reviravolta, não é exatamente isso. Mas faz você pensar sobre aquilo que você assistiu e as dúvidas que foram plantadas na sua cabeça durante o filme. Então é divertido, foi gostoso, é uma sessão bacana, é o que eu espero, digamos assim, de um filme do Shyamalan, de um melhor filme do Shyamalan. Então eu fiquei feliz de assistir esse filme, ver esses atores em grande forma e ver o Shyamalan fazendo um filme bacana, um filme redondinho, interessante, legal, que me divertiu durante seus 100 minutos de duração. Muito obrigado sempre pela audiência de vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço e até mais.